E aí, pessoal? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá dando o que falar. O futuro do dinheiro. E como o Bitcoin pode mudar tudo que a gente conhece. É isso aí. A gente vai se aprofundar no vídeo O Fim do Dinheiro, do Ebra. Isso. Para entender direitinho o contexto histórico por trás dessa revolução financeira toda. O Ebra começa falando de uma época que mais parece um conto de fadas, sabe? A era do padrão ouro. Ah, sim. No final do século XIX, começo do XX. Tipo, era ouro pra todo lado. Ferrovias, Califórnia, arte, tudo bombando. Uma época de prosperidade, né? Uma época de ouro, né? Literalmente. Literalmente. Mas por que será que essa época dourada acabou? O padrão ouro tinha suas vantagens, né? Tipo, a estabilidade. A moeda valia uma quantia específica de ouro e você podia trocar seu dinheiro por ouro a qualquer momento. Isso impedia a manipulação da moeda, teoricamente. E os governos eram mais responsáveis, pelo menos com as políticas fiscais. Era como se o dinheiro tivesse um valor real, né? Mas me explica uma coisa. Se o padrão ouro era tão bom, por que ele foi abandonado? Apesar da estabilidade, ele meio que limitava o crescimento econômico. A quantidade de ouro no mundo é finita, né? Entendi. E isso restringia a emissão de moeda. E aí, como sempre, alguns viram oportunidade onde outros viam segurança. Sim. A gente pode até traçar um paralelo com o que acontece hoje. Crises, eventos inesperados. A crise bancária de 1907 no ZOA, por exemplo, foi usada como justificativa para criar o Federal Reserve, o famoso Fed. Essa crise de 1907 me lembra aqueles filmes de conspiração, sabe? Pois é, imagina só. O JP Morgan, um dos banqueiros mais poderosos da época, salva o sistema financeiro durante a crise. Mas, na verdade, ele usou a situação para consolidar o poder dele e influenciar a criação do Fed, um banco central privado com o poder de controlar a emissão do dólar. Parece até roteiro de filme, né? Reuniões secretas, em Jekyll Island, banqueiros poderosos, decidindo o futuro do dinheiro. E no fim, o controle da moeda saiu das mãos do povo e foi parar na mão de um pequeno grupo. Exato. E essa centralização do poder sobre o dinheiro teve consequências sérias, né? Guerras, inflação, crises. O padrão ouro já estava fragilizado, mas a pá de cal veio em 1971, quando Nixon decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. E assim começou a era do dinheiro fiduciário, o famoso fiat. Dinheiro que vale. Sei lá, por causa da confiança no governo. É estranho isso, né? Confiar no governo para controlar o valor do dinheiro. Pois é. O valor da moeda passou a depender da confiança no governo, e essa confiança, convenhamos, nem sempre é sólida. Não. E é aí que entra a questão da dívida, né? Um dos pontos mais importantes do vídeo do Abraham. Verdade, ele até chama a dívida de máquina de moer chantilly. Mas como essa máquina funciona? O problema começa com o sistema de reservas fracionárias. Os bancos pegam o seu dinheiro depositado e emprestam a maior parte. Esse dinheiro circula, vai parar em outro banco, empresta de novo, e assim vai criando uma montanha de dívida lastreada em clonar. Pretende Filobero, pretende haver. É que isso é um ciclo vicioso que só beneficia os bancos. E quem paga a conta no final? Não, né? A inflação vai corroendo o nosso poder de compra enquanto os bancos lucram. É a história do fazendeiro que o Abraham usa como exemplo. Ele produz cada vez mais alimentos, mas o preço da comida só aumenta. E ele continua na mesma. É isso aí. E essa desilusão com o sistema tradicional, essa sensação de impotência, foi o que abriu caminho para o surgimento do Bitcoin. Aí entra em cena o misterioso Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, com a sua obra-prima, uma moeda digital descentralizada, fora do controle de governos e bancos. Uma revolução silenciosa. Que começou em 2009 e está mudando o mundo aos poucos. O Bitcoin é a antítese do Fiat. Ele é escasso, transparente, seguro. Imagina, todas as transações são registradas na blockchain, um livro-razão público e imutável, que qualquer um pode verificar. É como se a gente tivesse acesso a todos os registros financeiros de forma transparente. E o que garante a segurança da rede. A segurança do Bitcoin é garantida pela prova de trabalho. Um processo computacional complexo que exige muito poder de processamento para validar as transações e adicionar novos blocos à blockchain. É um sistema que incentiva a participação honesta e desencoraja qualquer tipo de fraude. Lembra daquela história da pizza de Bitcoin? Em 2010, um cara comprou 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. Hoje em dia, essas pizzas valeriam uma fortuna. Pois é. O Bitcoin já provou seu valor. E agora os governos se veem diante de um dilema. Abraçar a regra, ignorar ou tentar proibir. E o Brasil nesse cenário todo. A gente tá vendo o real se desvalorizando, a inflação nas alturas, o governo tentando controlar tudo, até o Pix. O vídeo do Abraham mostra dados alarmantes, né? A quantidade de reais em circulação aumentou 50% nos últimos 4 anos. E qual é a solução que o governo apresenta? O Real Digital, o Drex.
uma moeda digital controlada pelo Banco Central. É trocar 6 por meia dúzia, né? E o que isso significa na prática? Significa que o governo teria controle total sobre o seu dinheiro. Eles poderiam rastrear cada centavo, monitorar todas as suas transações Nossa. e até bloquear seu dinheiro se você fizer algo que eles não gostem. Tipo, comprar um livro que eles consideram subversivo. Ou doar para uma ONG que eles não apoiam. Exatamente, é um futuro assustador, né? Mas, como o Abraham diz no vídeo, ainda há esperança. Existem maneiras de proteger seu patrimônio, de buscar liberdade financeira e a privacidade nesse novo mundo digital. E é isso que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados porque a gente vai desvendar os mistérios do Bitcoin e te mostrar como navegar nesse novo mundo financeiro com segurança e privacidade. E aí, na primeira parte, a gente falou da desilusão do sistema tradicional e como o Bitcoin pode ser uma alternativa. Mas e a privacidade? O Abraham mencionou isso no vídeo, né? Será que o Bitcoin protege a gente do controle, da vigilância do governo? Importante a gente entender que o Bitcoin, por si só, não garante anonimato total. A blockchain é pública, né? Qualquer um pode ver as transações. A gente precisa usar outras estratégias para desconectar nossa identidade das transações. E como a gente faz isso? Tipo, usar um nome falso na hora de comprar Bitcoin? Não é bem assim. Existem ferramentas técnicas mais sofisticadas. O Abraham fala bastante sobre moedas de privacidade, você viu? Que moedas são essas? Tipo, Moedas como Monero Mas, hein? e Dash. Ok. Elas usam criptografia avançada para mascarar as transações. Fica impossível saber quem enviou, quem recebeu, quanto foi. É com uma rede privada dentro da blockchain. interessante. E como essas moedas funcionam na prática? Imagina, você quer comprar um livro sobre liberdade financeira, mas não quer que o governo saiba. Você usa Monero para comprar, a transação fica completamente anônima, ninguém sabe que foi você. Entendi. E além dessas moedas, o que mais a gente pode fazer para se proteger? O Abraham também fala sobre usar mixers, plataformas que misturam seus bitcoins com os de outros usuários, sabe? Dificultam o rastreamento. É como misturar várias notas de dinheiro com as de outras pessoas, depois distribuir aleatoriamente. Fica difícil rastrear a origem. Ah, entendi. E na hora de guardar os bitcoins, o que a gente precisa saber? Escolher carteiras digitais que priorizem a privacidade. Existem carteiras que não pedem nenhum dado para criar conta e usam técnicas avançadas para proteger suas transações. No vídeo, o Abraham fala de VPN também, né? Pra que serve? VPNs, as redes privadas virtuais, mascaram seu endereço IP. Fica mais difícil para os sites rastrearem sua localização, sua atividade online. É como se você estivesse navegando de outro lugar. E tem a questão de comprar bitcoin com dinheiro em espécie, né? O Abraham fala disso também. Comprar Bitcoin com dinheiro em espécie, em caixas eletrônicos, é uma das formas mais seguras de garantir anonimato total. Exige mais cuidado, mas garante que sua identidade fique fora do radar. Então a gente tem várias opções para se proteger. Mas e se o governo decidir proibir o bitcoin de vez, o que acontece? Aí a gente entra num terreno mais complexo. Difícil prever o futuro, né? Mas uma coisa é certa, o Bitcoin é uma força poderosa. A ideia de um sistema financeiro descentralizado, resistente à censura, já se espalhou pelo mundo. Essa ideia não vai desaparecer assim, né? Tentar colocar a pasta de dente de volta no tubo, o Bitcoin veio para ficar e cada vez mais a gente está se juntando a esse movimento, buscando liberdade financeira e privacidade. E o mais importante, a gente não está falando de fazer nada ilegal, né? A gente está falando de usar ferramentas para proteger nossa privacidade, o direito de qualquer cidadão. Com certeza. A gente tem o direito de decidir como usar nosso dinheiro sem interferência do governo. E o Bitcoin dá essa possibilidade. Essa sensação de poder escolher, ter controle sobre o seu dinheiro, é libertadora. Sem dúvida. É. Por isso eu recomendo que você assista a aula completa do Abraham, o link está na descrição. Ele explica tudo detalhadamente, com exemplos e dicas. E legal é que ele não está vendendo nada, né? Não tem pegadinha. É informação pura, de graça, para te ajudar a navegar nesse novo mundo. A gente sabe que esse papo todo parece complicado, cheio de termos técnicos, mas acredite, é mais simples do que parece. E vale a pena se aprofundar, buscar conhecimento. Afinal, a gente está falando do futuro do dinheiro, do seu dinheiro. E ali, você vai ficar à mercê do sistema. Ou vai tomar as rédeas do seu destino financeiro. Escolha a sua. Nossa, a gente viajou no tempo nesse mergulho, hein? Começamos lá na Era do Ouro, passamos pelo nascimento do sistema fiduciário e chegamos até esse futuro meio distópico do real digital. Muita coisa para digerir, né? Mas o importante é que a gente desmistificou alguns conceitos, mostrou que existem alternativas, a gente não precisa se render a esse sistema de controle e vigilância. O Bitcoin surgiu como uma luz no fim do túnel, né? Uma resposta à erosão do dinheiro fiduciário, à centralização do poder, à perda da nossa liberdade financeira e principalmente da nossa privacidade. O Bitcoin não é só uma moeda digital, ele representa um movimento, uma revolução. É a busca por um sistema mais justo, transparente, descentralizado, onde o indivíduo tem o poder de controlar o seu próprio dinheiro
Mas essa revolução enfrenta obstáculos, né? A gente viu como o governo está tentando controlar as criptomoedas, com a regulamentação das corretoras, a criação do real digital. É verdade. Mas a semente já foi plantada, a ideia já se espalhou. Cada vez mais gente está acordando para essa nova realidade, buscando conhecimento, se empoderando. E essa busca por conhecimento é fundamental, né? É a nossa arma mais poderosa nesse novo mundo. Com certeza. Quanto mais a gente entender como o sistema funciona, as alternativas, como proteger nossa privacidade, mais preparados a gente vai estar para os desafios que virão. E aí a gente volta para aquela pergunta que o Abraham faz no vídeo, né? É. Daqui a alguns anos. Você vai se perguntar: como eu não vi isso acontecendo? Ou como eu me antecipei e protegi meu patrimônio? A decisão é sua. Você prefere se entregar ao sistema ou tomar as rédeas do seu destino financeiro? Esperamos que esse mergulho tenha te dado as ferramentas, a informação para você tomar essa decisão. Lembre-se, o futuro ainda não está escrito. A gente tem o poder de construir um mundo que a gente quer viver. Um mundo com mais liberdade e justiça. E principalmente respeito à nossa privacidade. E o Bitcoin pode ser uma peça fundamental nessa construção. É isso aí, pessoal. Valeu por mergulharem com a gente nessa aventura. Continuem buscando conhecimento, questionando, se informando. O futuro pertence àqueles que se preparam para ele. Até o próximo mergulho.